Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, como é bom estarmos juntos mais uma vez neste domingo pela manhã. Esse é o dia que o Senhor nos deu, devemos nos alegrar nele, devemos nos regozijarmos nele. Que o Senhor nos abençoe neste dia, que nós possamos mais uma vez estarmos atentos ao estudo da Palavra de Deus. Estamos hoje com a nossa terceira aula sobre o Credo Apostólico. Minhas orações, meu desejo tem sido realmente que este material que nós estamos disponibilizando, esses estudos, né, sobre o Credo, estejam servindo de muita edificação, de muita instrução para a sua vida, para a sua família. Reúna aí seus familiares, estão na sua casa, ao redor da TV ou ao redor do computador ou de um celular, para que juntos nós possamos estudar a Palavra de Deus. Hoje nós iremos estudar sobre a primeira sentença do Credo de forma mais completa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É essa a sentença que nós iremos estudar hoje no Credo. Espero que o Senhor traga muita edificação ao seu coração, à sua vida, à sua casa, por meio desses estudos. Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus sobre os nossos estudos nessa manhã dominical. Este é o dia que o Senhor nos deu, devemos nos alegrar nele, regozijar nosso coração no Senhor. Esse é o dia do Senhor, que a Igreja de Deus o adora, não é? Recebe a sua convocação para adorá-lo. Infelizmente nós não podemos estar ainda fisicamente reunidos juntos dominicalmente, mas por esse instrumento, por esse meio, nós podemos de alguma forma estarmos unidos estudando a Palavra de Deus ao redor do Santo Livro, né? É um hino do nosso Salmos e Hinos que diz isso, né? Nós nos reunimos ao redor da Sagrada Escritura para louvarmos ao nome do Senhor. Se Deus quiser, em breve estaremos cantando juntos novamente o hino 29 do nosso Salmos e Hinos. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos instrua, nos edifique, nos console, nos exorte, né, nos encoraje nessa manhã ao estudarmos a sua palavra e estudarmos mais um pouco sobre o Credo Apostólico. Curva sua cabeça, vamos pedir a bênção do Senhor. Pai, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos por estudarmos a tua palavra, por podermos abrir as Escrituras, investigar as Escrituras. O Senhor nos ensinou a examinarmos as Escrituras, porque nela nós temos a vida eterna e são elas que testificam de Ti. Que nessa manhã o Senhor nos ajude, nos edifique, alegre o nosso coração, através da Tua Palavra, através do que ela nos ensina, das verdades eternas do Teu Evangelho. Que a nossa reflexão, Senhor, seja solidamente bíblica, teológica, mas também seja piedosa, devocional. Que as palavras, Senhor, da minha boca e o meditar do meu coração sejam de louvor a Ti, rocha minha e redentor meu. E que o Senhor, através do Seu Espírito, venha iluminar o coração, a mente de cada irmão, irmã que nesta manhã está assistindo esta transmissão, está assistindo esse vídeo. Que sejam instruídos os Teus filhos na Tua santa palavra, Senhor, na Tua santa lei. Desvenda os seus olhos para que eles possam contemplar as maravilhas de Tua lei. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos solidifique a fé nesse período que nós estamos vivendo de tanta angústia em muitos corações, tanta ansiedade, tanta agonia. Que a Tua palavra, Senhor, que revela quem Tu és, nos traga conforto, nos traga alento, nos traga encorajamento, nos traga exortação, correção, nos traga repreensão também, nos eduque em toda a justiça. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco através de Sua palavra e nos edifique, não é?
Então hoje nós estaremos estudando essa sentença do credo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu espero que você já esteja decorando o credo, as frases do credo, né, e que o credo esteja sendo usado por você nas suas devoções, na sua casa, não é? Pensando nesses ensinamentos, cantando esses ensinamentos, né? Como nós já dissemos no primeiro vídeo, há muitos grupos, né, que gravaram o credo de forma cantada. Você pode encontrar essa música aí na internet e cantar o credo em casa, ensinar os filhos, as crianças a cantar em casa e louvar ao Senhor com essas verdades bíblicas, né, reveladas nesta confissão de fé da igreja. Então, sabendo que nós iremos tratar hoje sobre este assunto, com relação a Deus, com relação ao Pai especificamente, iremos tratar sobre o Pai, como já temos visto que o credo trata sobre a Santíssima Trindade, não é? E revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo na obra de salvação. Então, o credo mostra as verdades fundamentais, né? Lança os fundamentos, o alicerce para a crença cristã, para o que a igreja crê. Não é? Então, este documento é um patrimônio da igreja. Interessante que a palavra patrimônio vem de pai, não é? É o que o pai deixa para os filhos. Essa é a origem da palavra patrimônio. E isto é o que o Pai deixa para nós. Nosso Pai Celeste deixa para nós essas verdades, para que sejam aprendidas, guardadas no coração e vividas. Então, hoje, meus irmãos, nós trataremos sobre a fé em Deus, né? Creio em Deus Pai. Então, tentaremos demonstrar aqui, de forma histórica e teológica, a importância dessa verdade proclamada neste símbolo de fé. Esta é uma verdade duplamente importante para nós. Primeiro, porque dizermos creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós estamos anunciando o Deus verdadeiro a um mundo idólatra. Nós estamos anunciando as verdades reveladas na Escritura sobre o Deus que se revelou ao seu povo, e estamos denunciando os erros da idolatria das religiões. Não é? A confissão sobre o credo, ela é antagônica, ela é contrária a falsas religiões. Só existe um caminho para Deus, e este caminho é Jesus Cristo. Ele disse isso, enfatizando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, dizermos que cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é dizermos que estamos apartados da idolatria, e que a idolatria é contra Deus, é contra a verdadeira religião, é contra as Escrituras Sagradas. A segunda verdade que nós devemos considerar nesta introdução é que estas verdades credais, essas verdades do credo, bem como a verdade de que Deus é nosso Pai e é Criador de todas as coisas e é soberano, ela é importante, essas verdades são importantes para o discipulado cristão, para nos consolar, para reafirmar a nossa fé, fundamentar e fortalecer a nossa fé. Então, essas verdades sobre o credo, elas tanto são direcionadas para o mundo sem Deus, para que conheçam as verdades de Deus, o Evangelho da graça revelado em Jesus, como para o fortalecimento da nossa fé. Então, daí a importância de estudarmos sobre o credo, não é? Consideremos também aqui que nós iremos falar um pouco sobre o que significa esse termo símbolo de fé, e iremos também discutir um pouco, refletir um pouco sobre as advertências que há no credo contra a idolatria. Quando o credo afirma a fé em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e o juízo de Deus no final dos tempos, o credo está repreendendo a idolatria. Está dizendo que adorar outros deuses, adorar um Deus ou deuses que não são este Deus revelado na Escritura, é algo que atrairá condenação para os homens. Então nós iremos falar um pouco sobre isso. Iremos tratar também sobre a paternidade de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre o Deus Criador e, por fim, algumas aplicações, algumas lições para a nossa vida piedosa
nossa vida devota, em família e na nossa vida particular também. Então consideremos inicialmente o que significa o termo símbolo de fé. O que nós queremos dizer quando nós dizemos que o credo é um símbolo de fé? O teólogo presbiteriano E.M. Steinmeier nos fala sobre este assunto, trazendo dados históricos importantes para compreendermos a palavra símbolo. O entendimento do que é o símbolo de fé é muito importante para compreendermos a importância do credo. Se nós entendermos esta palavra, o significado, a origem desta palavra, nós iremos entender a importância do credo para a igreja atual, mais do que nunca, não é? Então, o Ernst Steinmeier nos diz assim: a palavra símbolo é proveniente do grego e significa sinal para reconhecer-se. Também pode significar lançar junto ou estar junto com alguma outra coisa. Ele continua: na antiguidade, quando era formalizado um contrato, um objeto era partido e dividido entre as partes contratantes. Cada parte do objeto dividido era um símbolo de identidade para a junção com outro pedaço. Um fragmento que exigia ser completado por outra parte para formar uma realidade completa funcional. Dessa forma, as partes reunidas provavam as relações de hospitalidade ou fraternidade já existentes. Veja como é interessante, não é? Então você tinha dois objetos e você, quando juntava os dois objetos, tornava uma peça integral. Então ali era um sinônimo de fraternidade, de hospitalidade e de que aquelas pessoas estavam reunidas em harmonia em torno daqueles objetos unidos. E aqueles objetos unidos eram chamados símbolos, né? Ou símbolo. Então, posteriormente, a palavra símbolo passou a significar qualquer sinal que transmitisse uma mensagem determinada. Há uma outra definição interessante do historiador e teólogo batista Franklin Ferreira, que está no seu livro sobre o credo apostólico, na página de número 28. Ele vai nos dizer algo muito interessante, muito importante. Veja, o credo é chamado algumas vezes de símbolo de fé, em latim symbolum apostolicum, e ainda é conhecido assim por algumas igrejas. No mundo romano antigo, quando o imperador tinha problemas nas fronteiras, por exemplo, com os povos bárbaros, ele enviaria suas legiões para proteger aquela fronteira das invasões bárbaras. Então, quando as tropas precisavam se separar para fazer algum tipo de movimento de cerco, por exemplo, os comandantes dessas legiões quebrariam um vaso, pegariam dois cacos que se encaixassem perfeitamente e cada um ficaria com um dos cacos. Se as tropas tivessem que se comunicar, como saber que o mensageiro não foi interceptado e a mensagem verdadeira não foi modificada? O legado mandaria o mensageiro para alcançar a outra tropa militar com o pedaço do caco do vaso. Ao chegar no acampamento, ele entregaria a mensagem com o caco do vaso, que seria unido com o caco do legado que estava recebendo a mensagem, e atestaria que a mensagem vinha realmente do comandante da outra unidade, que seria realmente uma mensagem legítima e que ele precisava acatar essa mensagem. A este reconhecimento dava-se o nome de símbolo. Esta era, portanto, uma palavra de uso militar que era empregada para impedir a interceptação da mensagem ou a corrupção da mensagem por algum inimigo. Esta palavra foi adaptada para o âmbito da fé cristã. O símbolo de fé era um meio de reconhecimento entre cristãos que sustentavam a verdadeira fé bíblica, como se identificaria no mundo antigo um cristão genuíno.
Por ele, entre outras formas de reconhecimento, conhecer o credo, também chamado de símbolo. Então veja, da mesma forma que no contexto de negócios, como nós lemos, né, no relato do Ernest Maia, e no contexto militar, quando dois soldados, um enviava uma mensagem, levando uma mensagem, juntava o caco com o outro, dando ali então a informação de que havia harmonia entre as duas partes, de que aquele símbolo mostrava que eles estavam juntos e reunidos diante daquela verdade, em torno daquela verdade. Assim é um símbolo de fé. Quando nós confessamos a Deus através do símbolo, através do credo, nós estamos dizendo que somos cristãos e estamos reunidos em torno dessa verdade, essa verdade absoluta revelada nas Escrituras. Então, por isso, a importância grandiosa, histórica, dos símbolos de fé para a igreja. Como dissemos na última aula, há muitos cristãos que acham que isso é coisa da Igreja Católica Romana, que a fé cristã não precisa disso, o que importa é o coração. Então, como nós dissemos na última aula, todos nós temos crenças, todos nós temos credos, todos nós temos confissões, né? Carl Trueman, um teólogo contemporâneo, diz que todos nós temos alguma confissão de fé, mas é mais fácil maquiar ou esconder o que nós cremos quando esta confissão está apenas no coração e não está descrita, não está redigida, quando não pode ser examinada por outra pessoa. Então, o credo é um documento que nós temos, um documento histórico. O credo não está na Bíblia, como nós vimos, no sentido da sua organização, mas está na Bíblia no sentido de que as suas verdades são mostradas na Escritura, não é? O que eu quero dizer quando eu disse que não está na Bíblia é que você não vai encontrar nenhum capítulo da Bíblia com o credo certinho como nós lemos, né? Mas o credo está presente nos ensinos bíblicos, porque Deus é Pai Todo-Poderoso, Jesus é Filho, Ele é Salvador, Ele morreu, Ele nasceu da Virgem Maria, Ele ressuscitou, nós recebemos o Espírito Santo, nós somos a Igreja de Cristo espalhada pelo mundo todo, e o Senhor vai voltar, e quando Ele voltar, iremos ressuscitar, e aqueles que estão sem Cristo, morreram sem Cristo, serão julgados eternamente. Essas verdades estão na Escritura Sagrada. Então, sabedores disso, nós devemos aprender outras verdades agora sobre o credo apostólico. Sabendo dessa introdução histórica, do significado da palavra símbolo, nós aprendemos também que é importante nós sabermos o que nós cremos e sabermos o que o outro crê, para sabermos se temos comunhão com esse tipo de ensinamento ou não. Há várias vozes espalhadas pelo mundo, várias heresias estão sendo espalhadas pelo mundo, vários falsos profetas se levantam, que estão na mídia, estão levando pessoas para distante de Deus, estão pregando um falso evangelho, e há muitos cristãos que estão seguindo esses falsos profetas. Os pregadores do coach nesses últimos tempos que têm arrastado multidões, não é, que se dizem pregadores do evangelho, mas corrompem o evangelho, dizem que os homens são mais importantes que Jesus, que é o Filho de Deus, dizem que os homens não são terrivelmente pecadores. Meus irmãos, isso são heresias horrendas, isso são blasfêmias contra Deus. É preciso que nós saibamos em que nós cremos. Não basta apenas nós estarmos numa igreja bíblica. É possível que nós estejamos numa igreja bíblica e estejamos crendo em muitas coisas erradas, quando estamos bebendo de várias fontes diferentes. É preciso que nós tenhamos uma fé abalizada, fundamentada, firme, e nós saibamos em que nós cremos, para que diante do erro, diante da heresia, nós saibamos o que procede de Deus e o que não procede. Essa história que muita gente diz que o que importa é a sinceridade do coração, você deve ter muito cuidado com isso, porque uma pessoa pode ser muito sincera e estar numa heresia terrível. Uma pessoa pode ser muito sincera e estar terrivelmente errada, ou sinceramente errada. Então é a palavra de Deus que julga a fé dos homens. É a palavra de Deus que mostra onde os homens estão errando, se eles estão crendo em Deus da forma certa, da forma que Deus revelou na sua palavra. Um grande teólogo da igreja chamado Agostinho de Hipona, foi bispo em Hipona, Aurélio Agostinho, nos diz algo importante sobre o credo.
ele diz o seguinte, veja, preste atenção. Para que tal fé não possa, com a astuta enganação dos heréticos, ser violada em nós, em qualquer parte, devemos nos proteger com piedosa e cuidadosa vigilância. É por isso que a fé católica é dada a conhecer aos fiéis por meio do símbolo. O símbolo que Agostinho está falando aqui é o credo. Continua ele então. E mandada à memória devido à brevidade do texto, para que os iniciantes e os que estão crescendo na fé, estes que em Cristo renasceram e que ainda não foram fortificados por um conhecimento atento e por um entendimento espiritual das divinas escrituras, sejam levados a crer por poucas palavras naquilo que com muitas palavras será explicado a estes iniciantes, conduzindo-os à divina doutrina pela firmeza da caridade e da humildade. Sobre essas breves fórmulas que compõem o símbolo, muitos heréticos tentaram esconder seus venenos, aos quais a divina misericórdia resistiu, e resiste através de homens espirituais que mereceram não somente receber e crer na fé católica, contida naquelas poucas palavras, mas pela revelação do Senhor, mereceram conhecê-la e entendê-la. Então, obviamente, você deve se lembrar do que nós falamos desde a primeira aula, que quando nós falamos de fé católica ou a Igreja Católica no credo, nós estamos falando da Igreja espalhada pelo mundo todo. A Igreja de Cristo espalhada pelo mundo todo é a Igreja universal, a Igreja Católica. O termo católico significa isso, espalhado pelo mundo todo. Nós somos católicos, ok? Nós não somos católicos apostólicos romanos, não temos o Papa como nosso líder. Os protestantes não têm o Papa como seu líder. O nosso líder é Cristo, cabeça da igreja é Cristo, não é? Então, vamos considerar algumas coisas com respeito às advertências implícitas que o credo faz contra a idolatria. Quando o credo nos ensina a dizermos, a confessarmos, creio em Deus, esse é o Deus trino. Que Deus trino é esse que o credo está falando? Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Espírito Santo. Então, quando o credo diz creio em Deus, o Deus que o credo está confessando crer é o Deus trino. Esse é o Deus que nós cremos, o Deus revelado nas Escrituras, um Deus que não pode ser conhecido sem a revelação. Ele se dá a conhecer na revelação. Embora nós tenhamos a revelação geral, como nós vimos na última aula, né, a natureza, o mundo, possui as impressões digitais de Deus. Mas o homem não consegue reconhecer o Deus Salvador na criação. E por quê? Primeiro, porque ele é pecador. E porque ele é pecador, pelo fato de ser pecador, o seu entendimento a respeito de Deus, da divindade, da religião, será distorcido por causa do pecado. Gênesis 6 vai nos falar isso. O Senhor viu que os pensamentos do homem, o coração do homem era mau continuamente. O homem, o ser humano, está consumido pelo pecado. Consumido pelo pecado. Então, o seu relacionamento com Deus, sem a revelação da Escritura, por meio de Jesus como mediador, convertendo o pecador, essa revelação geral apenas sem a Escritura levará o homem à idolatria, porque ele não consegue reconhecer quem é o Criador. O problema não está na revelação geral. O problema está no homem pecador, que não consegue compreender quem é o Deus que criou a natureza, quem é o Deus que criou tudo isso que está ao seu redor. O problema está no seu entendimento, na sua compreensão caída. Veja, Romanos capítulo de número 3. Eu gostaria que você abrisse lá comigo para nós lermos. Romanos capítulo de número 3. Versículo de número 11. O texto vai nos dizer: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, se fizeram inúteis. Verso 12, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, o homem natural, o homem sem o Espírito de Deus, o homem que não foi convertido pelo Espírito de Deus, não foi salvo por Jesus, não pode compreender quem é o Deus trino. Só a partir de uma revelação de Deus,
A natureza não consegue transmitir essa mensagem salvadora. Ela só transmite a mensagem que existe o Deus Criador para o homem. Por causa do pecado, o homem não consegue entender, através da natureza, quem é esse Deus Criador e Salvador. Somente pela palavra. Por isso que o credo centraliza a palavra. Essas verdades que estão no credo invocam a palavra. Então, meus irmãos, como é possível sermos cristãos sem a palavra? Como é possível sermos uma igreja saudável, bíblica, equilibrada biblicamente, sem ensino genuíno das Escrituras? Não temos saúde espiritual se não somos alimentados pela Escritura, se não temos pregações bíblicas, se não participamos de cultos bíblicos, não somos alimentados por Deus devidamente como deveríamos. Então a Escritura é o centro da vida cristã, é o centro da nossa reflexão para uma vida que glorifique a Deus, uma vida que honre a Deus, né? Então aprendemos também que quando nós não conhecemos esse Deus das Escrituras, nós somos levados aos ídolos. Mas quando nós conhecemos o Deus das Escrituras, nós somos livres da idolatria. Nós somos livres da idolatria. Somos livres do culto idólatra quando nós conhecemos a Deus. Eu gostaria que você abrisse um outro texto bíblico comigo, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Abra aí sua Bíblia comigo nessa epístola, capítulo de número 1, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 9. 1 Tessalonicenses 1, 9. O texto vai nos dizer: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam a repercussão que teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Os Tessalonicenses eram um povo idólatra, estavam naquele contexto grego-romano, e grego-romano idolatrava deuses do panteão romano e grego. Eles foram salvos, Paulo pregou para aquele povo, eles foram convertidos, creram no Evangelho, e o Senhor os libertou dos ídolos, assim como libertou Abraão da sua idolatria em Ur dos Caldeus. Então, quando nós conhecemos o Evangelho, nós somos livres dos ídolos, livres da idolatria. Todo ídolo ocupa o lugar de Deus no coração humano. Todo ídolo promete redenção, promete felicidade, promete salvação. E os homens vão buscando essas verdades, que não são verdades, são mentiras, nos ídolos. Muitas vezes é numa falsa religião, muitas vezes é no dinheiro, muitas vezes é no sexo, muitas vezes é nas drogas, muitas vezes é na soberba da vida, na futilidade da vida, e vão substituindo o Deus das Escrituras pelos seus ídolos. Quando nós somos libertos pelo Deus que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos livres dos ídolos, somos arrastados para o império do reino do Filho do seu amor. É bem verdade que sempre lutaremos com ídolos do nosso coração. Por isso é importante irmos às Escrituras, observarmos as Escrituras, para sabermos se nós estamos crendo da forma correta. Vamos ler um outro texto da palavra de Deus que está lá no livro do Êxodo, capítulo 20. Se você é membro aqui de nossa igreja, você sabe desse texto de cor. Nós lemos esta passagem todos os domingos no nosso culto. Êxodo capítulo 20, versículo de 1 ao 3, nos diz o seguinte: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, quem é o Deus das Escrituras? É o Deus que é revelado por Jesus. A palavra vai nos dizer em João 17: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Capítulo 17 de João. Só é possível conhecer ao Pai através do Filho, através de Jesus.
Há uma proibição expressa, clara na Escritura, que nós não devemos adorar outros deuses, nem fabricá-los, nem levantá-los em nosso coração. Vamos ler outra passagem, está em Isaías 42. Isaías 42, versículo de número 8. Vamos ver. Vamos ler 2 versículos em Isaías. Primeiro, no capítulo 42 e no versículo 8. O texto vai dizer: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra à imagem de escultura. O Senhor não dará a sua honra a nenhum ídolo, seja ele fabricado por mãos, seja ele uma estátua, seja ele o ídolo do coração, seja ele o ídolo do dinheiro como Mamon, seja ele o ídolo do prazer, seja ele o ídolo do vício. Tudo que ocupa o lugar de Deus na vida do homem, dos homens, da humanidade, é idolatria. E Deus não divide sua glória com ninguém. Veja o capítulo de número 48 de Isaías, versículo de número 11, que esta passagem nos diz: por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não darei a outrem, ou não dou a outrem. Então Deus não divide sua glória com ninguém. Deus deseja ocupar os nossos corações e reinar sozinho, absolutamente sozinho. Por isso que o texto bíblico vai nos dizer que o Senhor habita no alto e sublime trono, está sentado no alto e sublime trono. A ideia de alto é uma ideia de santidade, né? Distanciamento do pecado dos homens. Ele é puro, ele é santo. A ideia de sublime também intensifica essa questão da santidade de Deus. Então Deus deseja reinar sozinho, não apenas no mundo, no universo que Ele já reina, mas no nosso coração. Então a nossa oração, meus irmãos, é que o Senhor destrua os ídolos do nosso coração. A nossa oração deve ser: Senhor, liberta-me dos ídolos, liberta-me da confiança que eu tenho em mim mesmo, nas minhas condições, na minha inteligência. A nossa inteligência pode ser um ídolo para nós quando nós confiamos demasiadamente. A palavra de Deus nos exorta quanto a isso, que nós não devemos ter opiniões exageradas sobre nós mesmos. Tenhamos cuidado e tenhamos discernimento quais são os ídolos do nosso coração e peçamos para que o Senhor os destrua completamente. Que o Senhor reine absolutamente no nosso coração e seja Senhor completamente da nossa vida. Há também uma outra passagem na Escritura que nós devemos considerar, porque o credo nos ensina que não devemos adorar outro Deus, mas o Deus revelado na Escritura. Então perceba que o credo caracteristicamente é contra a idolatria. Interessante isso, não é? Ele demonstra uma advertência contra a idolatria, porque o único Deus a ser adorado, o único a quem nós devemos dirigir as nossas orações, os nossos louvores, a pregação, é Deus. Somente Deus. Ele é o centro da adoração da igreja. Ele é o centro da pregação da igreja. Ele é o centro da vida da igreja. Então há um outro texto que Jesus nos fala, que se nós o amarmos, se nós amarmos a Deus, nós guardaremos os seus mandamentos. João 14, versículo 21. Então o credo nos leva para sermos fiéis aos mandamentos. O credo nos mostra que Deus é santo e que nós devemos viver uma vida de santidade. A vida que agrada a Deus é uma vida de santidade. Uma vida conformada à vontade de Deus é uma vida de santidade. Aquela vida que entende que a sua própria vontade ela é caída. Há vários problemas na vontade humana quando ela não é dirigida pela palavra de Deus. Então, quando a minha vontade me leva para longe de Deus, eu devo fazer o que Paulo nos diz em Colossenses 3: mortificar a minha carne, fazer morrer a minha carne, porque desejos pecaminosos podem surgir na minha carne,
mas eu devo mortificá-los através das disciplinas espirituais, da vida de oração, da vida de jejum, da assiduidade e adoração a Deus, a leitura da sua palavra, a presença nos cultos. Eu devo ser fervoroso quanto a isso. O texto bíblico nos ensina o seguinte, irmãos: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos. A palavra de Deus nos ensina isso. Não podemos ser lentos nas coisas de Deus. Temos que ser zelosos, não fanáticos, mas zelosos com as coisas de Deus, para vivermos conforme Deus nos ensina, nos esforçando para agradar ao Senhor. Dito essas coisas, nós reconhecemos que Deus é exaltado no credo, que Deus é santificado no credo, glorificado no credo, e que a condição do homem é miserável, necessita da graça de Deus. Nós precisamos da graça deste Pai. Por isso que o credo inicia chamando Deus de Pai. E aqui nós vamos para o nosso próximo ponto. Quando o credo nos fala sobre a paternidade de Deus, creio em Deus Pai, a primeira relação para entendermos esta palavra Pai está relacionada ao próprio Filho. Quando o credo vai dizer mais abaixo, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então esta paternidade está relacionada inicialmente ao Filho, é uma referência inicial ao Filho. Ele é Pai de Jesus. E Jesus revela de forma eficaz, poderosa, e clara a pessoa do Pai a nós. Por isso que Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Por isso que o autor dos Hebreus capítulo 1 vai dizer que Jesus é a expressão exata do Pai, é a revelação para os homens do Pai. Mas quando o credo fala sobre o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não está ligado apenas a Jesus. Inicialmente esta é a ligação, mas está ligado também a nós. Essa verdade está ligada a nós. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Abra aí sua Bíblia. Versículo de número 36. Marcos, capítulo 14, versículo de número 36. O texto nos diz aqui: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A palavra Abba é uma palavra aramaica que significava o tratamento carinhoso de um filho para com o seu pai. Nenhum escravo podia usar essa terminologia. Alguém que estava fora da casa do pai, somente aquele que estava dentro da casa. Então aqueles que viviam como escravos não tinham o acesso à intimidade de chamar o Senhor da casa de Abba. Só os filhos poderiam chamar Abba. Então Jesus chama o seu pai de Abba, que significa pai querido, pai amoroso. É interessante esse termo porque ele é aplicado a nós também. Eu gostaria que você abrisse em Gálatas, capítulo 4, versículo de número 5 e 6. Carta de Paulo, ou epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 5 e o versículo 6. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Aí o verso 7 nos diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus.
Veja que interessante, irmãos, essa passagem. Primeiro nós vimos em Marcos 14:36 que aquela palavra era usada apenas por Jesus. Mas agora Paulo faz dois usos desta palavra em Romanos e em Gálatas, dizendo que nós podemos chamar Deus agora de Abba, de Pai querido, de Paizinho, de Pai amoroso, como Jesus chamava, porque nós fomos salvos por meio do sacrifício de Jesus, porque nós somos adotados por causa do sacrifício de Jesus. Então, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, nos dá o direito, nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus, como nos diz João 1,12. Nos dá o direito. Mas o Espírito Santo é o que está nos dizendo aqui, o versículo de número 6, quando fala o Espírito do seu Filho, é uma referência ao Espírito Santo. O Espírito Santo não nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus. Quem nos dá o direito é Cristo. O Espírito Santo nos dá a experiência de chamarmos Abba. Veja como é importante a questão aqui da experiência e da relação com o Espírito Santo de Deus. Nós podemos chamar Deus de Abba, podemos chamá-lo de Pai querido, porque Jesus nos permite isso através do seu sacrifício quando Ele nos salva. Aquele que não tem Jesus como seu Salvador não poderá chamar Deus de Pai, porque Deus só é Pai daqueles que Jesus salvou. Está no capítulo 1 de João, verso 12 e verso 13. Então, por isso, Jesus é o caminho, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Jesus é o caminho que leva ao Pai. Compreende isso? Essa é uma verdade poderosa das Escrituras, não é? Nós aprendemos aqui também, irmãos, sobre a sentença do credo todo-poderoso. O Pai é todo-poderoso. O credo nos mostra a soberania de Deus. Deus é soberano. Ele é criador dos céus e da terra. Veja que lá no final do credo vai dizer que Ele vai julgar todos os homens. Então o credo nos mostra que Deus é soberano, que este Pai de Jesus e nosso Pai é um Deus soberano que governa todas as coisas. É o Deus que está acima de todos os homens, de todas as circunstâncias. É o Deus que detém a soberania, detém o poder. Percebamos o que é mostrado no credo. Que nosso Pai é um Pai presente, amoroso, cuidadoso, mas soberano. Ele é o rei de toda a terra. Ele é juiz de toda a terra. Ele é o governante de toda a terra. Então isso mostra a grande autoridade de Deus sobre todo o universo e sobre todas as autoridades. Todas as autoridades da terra estão debaixo da autoridade de Deus. E aqui a gente precisa entender uma coisa: todos os homens que detêm autoridade na terra estão debaixo da autoridade de Deus. Deus é a autoridade maior. E a Escritura nos diz em Romanos 13 que Deus institui os homens de autoridade, mas a autoridade deles é submissa à autoridade de Deus, e não deve se esquecer disso. O texto sagrado vai nos dizer que o nome de Jesus está acima de todo nome, não apenas nesse século, mas no vindouro. Então todos os governantes, políticos, poderes da nossa nação devem se dobrar diante de Deus, e como diz o Salmo 2, devem beijar os pés do Filho de Deus, devem honrar a Deus no exercício do poder, porque o poderoso é Deus, o soberano é Deus. Veja um texto que está em Apocalipse, capítulo 1. Abra aí sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1. Eu gosto muito desse capítulo do livro do Apocalipse, porque é uma abertura maravilhosa do texto da revelação, não é? O capítulo 1 de Apocalipse, versículo 5, está falando sobre Jesus. Veja o que o texto diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. O soberano dos reis da terra. O rei é Cristo. Todos os outros poderes estão abaixo de Cristo. Então toda a corrupção, toda mentira, toda desonestidade, toda falta de integridade, toda calúnia exercida por homens no poder serão cobradas pelo Deus Todo-Poderoso, porque eles devem exercer
o seu poder, que é subjugado a Deus, o poder dos homens na terra está debaixo do poder de Deus, e tudo que eles fazem está debaixo da vontade de Deus, devem se submeter ao Todo-Poderoso, devem observar as Escrituras, devem ouvir a voz de Deus e se dobrar a Deus. Isso é um alerta para os governantes, isso é um alerta para o nosso país, para as nações, porque Deus fala aos homens na terra através de sua palavra. Deus exorta os ímpios, os homens ímpios, a converterem seus corações ao Deus Todo-Poderoso, a dobrarem-se diante dos mandamentos de Deus, diante da sabedoria de Deus, da santidade de Deus. Deus fala aos homens que pedirá conta da sua impiedade, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua soberba. Deus é todo-poderoso. O credo também nos diz, Criador dos céus e da terra. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é Pai, mas Ele é soberano. Ele é amoroso e presente, mas é todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Todo o poder está em suas mãos. Por isso nós estamos nas mãos desse Deus. Nós estamos nessa mão potente, nessa destra estendida. O Senhor cuida de nós. Algumas aplicações para esta parte aqui, irmãos. Nestas aplicações eu irei utilizar o Catecismo de Heidelberg, que é um catecismo reformado, que as igrejas reformadas usam há muito tempo. Inclusive é histórico que os congregacionais, na sua origem, usaram também o Catecismo de Heidelberg. A pergunta 26 do Catecismo nos diz o seguinte: em que você crê quando diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Resposta: creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo o que neles há, e também os sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e o meu Pai. Por causa do seu Filho Cristo, creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao meu corpo e à minha alma, e que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nesta vida conturbada. Ele assim pode fazer, porque é Deus Todo-Poderoso. Veja como é maravilhosa a resposta do catecismo. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo o que é necessário ao corpo e à alma, e que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nesta vida conturbada. O Catecismo de Heidelberg nos mostra a nossa confiança no nosso Deus, que é soberano, e que Ele pode enviar sobre nós dificuldades, como enviou a Jó. Ele pode enviar a nós adversidades, mas o Catecismo professa que Ele suprirá toda a necessidade do nosso corpo, da nossa alma. Ele não nos desamparará. Nós vamos ver isso daqui a pouco no texto bíblico, como Jesus nos ensinou sobre isso e como o catecismo aqui está fundamentado em verdades bíblicas. A pergunta 27 do catecismo nos diz o seguinte: o que você entende por providência de Deus? A resposta: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, Ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, na verdade, não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Isso aqui é muito profundo, não é? E vai na contramão do que a gente entende ser o Evangelho. Este Evangelho que é pregado de só de bênção, só de prosperidade, sem adversidade. Não, Deus também envia adversidades ao seu povo, mas envia adversidades ao seu povo por um motivo amoroso, para ensiná-lo, para santificá-lo, para amadurecê-lo. É o que está dizendo aqui o catecismo, quando ele diz:
Deus sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que as ervas e plantas, veja, isso é muito bonito, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, na verdade, não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Pergunta 28 do Catecismo nos diz: que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? Qual o benefício de sabermos que Ele é todo poderoso e que Ele criou e que Ele sustenta? A resposta é: podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade, e podemos, quanto ao futuro, confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão que nem a sua vontade elas não podem nem mesmo, sem a sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Nós aprendemos isso com Paulo no capítulo 17 de Atos, né? Que nele vivemos, nos movemos e existimos. Vamos para algumas questões finais. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. A oração do Pai Nosso. Capítulo 6, versículo 9. O texto nos diz aqui, nessa passagem tão conhecida, não é? Nossa. Portanto, orem assim. Jesus está dizendo isso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Veja que Jesus nos ensina a orarmos ao nosso Pai. Jesus nos ensina que Deus é Pai daqueles que se chegam a Ele por meio do seu Filho. Nós somos filhos adotivos, mas nós não mais somos escravos que estão fora, como diz Gálatas 4, 7, né? Nós somos trazidos para dentro da casa. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do nosso Egito, do nosso estado de pecaminosidade inimiga dele. E agora estamos em casa e podemos dizer a Ele, olhando nos seus olhos: Abba, Pai. Claro que isso é uma linguagem metafórica, né? Nós não vamos olhar nos seus olhos. Abba, Pai. Pai querido. Pai querido. Meus irmãos, este Pai supre para nós nossas necessidades espirituais. Ele perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação e nos livra. Mas Ele supre também as nossas necessidades materiais. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ainda nesse capítulo, nós vamos ler o versículo 25, o 26, o 31 e o 32. O 25 nos diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais que as aves? Veja que Jesus nos fala aqui do Pai Celeste, que sustenta as aves. Jesus aqui nos ensina ainda, né, no Sermão do Monte, que o nosso Pai supre as nossas necessidades emocionais, nos instruindo a termos confiança nele, dizendo-nos: não fiquem ansiosos. Ainda que as circunstâncias ao redor justifiquem a ansiedade de vocês, não fiquem ansiosos, porque eu sustento vocês. Assim como eu sustento as aves, assim como eu visto as flores, os lírios, eu sustento vocês, eu sou o Pai de vocês. Veja o versículo 31. Portanto,
Não vos inquieteis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Veja que consolador. O texto nos mostra que o nosso Pai conhece as nossas necessidades. Antes de nós orarmos, Ele quer nos ouvir orar, mas Ele conhece as nossas necessidades, todas elas, e nos convoca, irmãos, a crermos, confiarmos e dizermos: eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nesse contexto nós estamos vivendo, não é? Caótico. Quantas notícias tristes estamos vendo, quantas coisas ruins está diante dos nossos olhos, mas nós devemos erguer as nossas cabeças. A igreja do Senhor deve erguer as suas cabeças. A cabeça de cada um de nós deve estar levantada confessando a Cristo, confessando o Deus triuno, confessando as verdades deste credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele governa tudo, governa a pandemia, governa todos os homens, governa a história. Deus governa tudo, Ele é soberano. Então, meus irmãos, confiemos nisso. Confiemos nessas verdades eternas reveladas nas Escrituras. Devemos confessar nosso Deus Pai. Toda a nossa vida deve ser lançada em suas mãos, porque Ele tem cuidado de nós. Nas adversidades, muitas vezes vemos acontecer coisas que nos desestruturam, nos entristecem, nos esmorecem, mas nós devemos nos lembrar dessa confissão que é dita ao mundo todo e que nos fortalece a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que o Senhor nos abençoe, que essas verdades aqueçam o seu coração durante esta semana, que você possa assistir esta aula novamente durante essa semana. O bom de nós termos esse material gravado é que você pode voltar e assistir quantas vezes você quiser na sua casa, no seu celular. Que Deus abençoe. Um abraço, até mais.